Igreja querida, graça e paz, é com muita alegria que nós nos encontramos aqui mais uma vez em Escola Bíblica Dominical para estudar a Palavra de Deus. O tema dessa manhã está baseado no livro Bases da Fé Cristã, do Wayne Grudem. E nós vamos falar nessa manhã sobre Trindade, um tema que muitas pessoas gostariam de estudar, muita gente tem dúvida, mas a gente vai ver que, com o auxílio do Espírito Santo, nós vamos estudar esse assunto nessa manhã e com certeza você terá a sua vida edificada. Abram comigo a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Nós vamos usar esses dois textos aqui inicialmente como pano de fundo para o nosso bate-papo nessa manhã. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Vamos falar com Deus nessa manhã? Deus, nós louvamos o teu nome, nós te rendemos graças, nós queremos te dizer muito obrigado por esse dia, nossa total gratidão ao Senhor pela vida e pela salvação em Cristo Jesus. Fica com o teu povo nessa manhã e que a tua palavra edifique os lares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que é Trindade? Se nós começássemos a conversar nessa manhã e alguém perguntasse para você o que é Trindade, qual é a visão bíblica de Trindade? A gente observou aqui agora na manhã que para a gente às vezes é um pouco difícil entender esse conceito de um Deus que se manifesta por meio de três pessoas distintas. Às vezes as pessoas usam três nomes diferentes quando se referem a Deus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas esses nomes, eles são mais do que simplesmente o nome de uma pessoa. E a gente precisa ficar bem atento para que a gente não confunda o assunto, tá certo? Eles são, de fato, os nomes de três pessoas muito distintas. Pessoas que coexistem de uma maneira uniforme, mas pessoas que, ao mesmo tempo, se manifestam através de três manifestações de três pessoas bem distintas. Eu queria começar dizendo para vocês o seguinte: no hebraico tem uma particularidade em que, se você pegar aí o texto da palavra de Deus, você vai ver que esse versículo que nós acabamos de ler, está escrito o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E um versículo anterior está dizendo, e façamos do homem a nossa imagem. De cara, a gente já percebe que o verbo aqui, ele está no plural. E você poderia pensar o seguinte: se Deus estivesse sozinho nesse momento, só existisse aqui o Deus Pai na criação, qual é a conclusão que você chegaria nessa manhã? O verbo estaria no singular. Eu farei do homem a minha imagem. Então, de cara, a gente já percebe nesse momento a presença da Trindade na criação do homem e do universo. E uma outra particularidade: Deus aqui, no hebraico, ele é escrito como Elohim. E o que isso tem, pastor? No hebraico, todas as palavras que têm o sufixo in, ela está no plural. Mas nós estamos falando de três deuses? Não, nós estamos falando de um único Deus que se manifesta através de três pessoas distintas. Então, Elohim é plural da palavra Eloá.
Tá? Isso é interessante porque a gente percebe que esse conceito de trindade, a palavra trindade, alguém pode dizer, mas a palavra trindade não está na Bíblia. A palavra trindade não está na Bíblia. Mas a ideia, o conceito de trindade, sim, está na Bíblia. Nós podemos perceber, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 11, versículo 7. Gênesis 11, versículo 7. Lá na Torre de Babel, quando aconteceu a confusão da língua dos homens, se vocês pegarem um texto lá, vai estar escrito assim: desçamos e confundamos a língua dos homens. Novamente, o verbo no plural. O que isso é importante para a gente perceber? O significado da Trindade, ele está presente quase que em toda a Bíblia. Ah, mas como, pastor? Vamos prestar atenção, a gente não tem o conceito apenas aqui no livro de Gênesis, não. Quando Jesus foi batizado, tá certo? Os céus, se vocês pegarem, essa passagem está em Mateus, no capítulo 3, no versículo 16 e 17. Quando Jesus foi batizado, o texto, o escritor do livro ali, ele enfatiza que foi ouvida uma voz do céu. E essa voz, certamente a voz de Deus, que dizia o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Novamente, o conceito de trindade também presente no Novo Testamento. Naquele momento, os 3 membros da Trindade estavam ali. E o mais interessante, eles estavam ali realizando tarefas e obras bem distintas. O texto está falando disso. Outra coisa, Deus o Pai falava. A voz que falava ali era a voz de Deus. O Filho estava sendo batizado. Tá certo? E o Espírito Santo repousava sobre o Filho. Quero abrir aqui um parêntese. Muito cuidado com o conceito de alguns grupos religiosos que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. Daqui a pouquinho, mais para frente, eu vou falar para vocês o conceito de pessoa. De maneira bem semelhante, quando Jesus ele enviou os seus discípulos para fazer a sua obra, ele lhes ordenou dizendo o seguinte, olha, Jesus falou isso, olha, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Novamente, a gente percebe aqui muito latente, muito nítida, o conceito de trindade. Essa trindade maravilhosa, essa triunidade de um Deus que se manifesta por meio de 3 pessoas distintas. Queridos, ao dizer isso, Jesus está afirmando que os 3 membros da Trindade, eles possuem personalidade distintas. O Pai não pode ser o Filho, por exemplo. Judas, lá no capítulo 21, vocês podem consultar aí Judas, no versículo 20 e 21, ele afirma, que há 3 pessoas bem distintas na Trindade. E ele diz o seguinte, olha, edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o significado de trindade? Qual o significado disso? O que isso tem a ver como fundamento da nossa fé? Pelo fato de Deus coexistir, de Deus existir por meio de 3 pessoas distintas, o Pai, ele não é o Filho ou o Espírito Santo.
o Filho não é o Pai ou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele também não é o Pai ou o Filho. E isso foi muito bem demonstrado na palavra de Deus, mediante numerosas passagens que a gente encontra na Bíblia. Tá certo? Cada uma dessas pessoas da Trindade é plenamente equivalente a Deus. A divindade de Deus, tá certo? O Pai, é mostrada, a gente pode perceber isso a partir do primeiro versículo da Bíblia. E é lindo esse versículo. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E assim, ao longo de todas as páginas das Escrituras, nós percebemos esse conceito de Trindade. Quando a Bíblia se refere simplesmente a Deus, mais frequentemente, ela diz o seguinte, olha, e fez Deus o Pai, mas Deus o Filho foi quem veio à Terra. E ele veio à Terra na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que também é 100% Deus. Aí que está o mistério da Trindade. Como Paulo escreve em Colossenses, esse versículo da palavra de Deus é lindo. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Eu gostaria até que você marcasse na sua Bíblia esse versículo. E nesse versículo, se referindo a Jesus, Paulo diz o seguinte, porque nele em quem? Nele em Cristo, habita corporalmente, ou seja, habita no corpo de Cristo, toda a plenitude da divindade. E eu posso dizer para vocês com muita clareza que Tomé, o discípulo de Jesus, ele estava correto quando ele disse assim, Senhor meu e Deus meu. Lá em João, no capítulo 20, versículo 28. Na verdade, João disse que escreveu o seu evangelho, lá em João 20, 31, para que as pessoas crescem que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Queridos, porque Deus, o Espírito Santo, também, ele é plenamente Deus. Ah, mas pastor, como que a gente pode ver isso? Porque tanto o Pai como o Filho são Deus. De modo que faz sentido quando a gente pensa que os três são mencionados com a mesma importância. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mateus 28, 19... Mateus 28, 19. Está escrito o seguinte, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não pode haver um batismo se não for no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, isso mostra para a gente claramente que a Escritura, que as Escrituras, ela identifica os três como 100% sendo Deus. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele atesta isso. Lá no livro de Atos 5, 3, todos vocês conhecem essa passagem, quando ele se refere a Ananias, ele fala para Ananias, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Queridos, a Bíblia também é clara sobre o existir apenas um Deus. Quando nós, os cristãos, falamos em Trindade, a gente não está dizendo que nós somos politeístas, que a gente acredita em vários deuses, não é esse. O grande problema que as pessoas tendem a entender a Trindade é entender o conceito de pessoa. Quando eu falo que eu sou uma pessoa, lá na sua origem, a palavra pessoa, ela vem do grego, tá? O grego é prosopon, tá certo? Ou perso, que no latim é persona. Então a gente poderia, quando eu digo que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é uma manifestação de Deus. Ele é uma manifestação de Deus. Então quando eu digo que o Filho é uma pessoa, ele é uma manifestação de Deus. Mas são pessoas distintas? Sim, são pessoas distintas. A Trindade, na verdade, é daqueles mistérios que a gente também só consegue explicar por parte.
tá? Embora os conceitos, como eu disse para vocês, estão claramente definidos nas Escrituras, né? Toda tentativa de elucidar Deus, a gente, na verdade, utiliza como pano de fundo sempre as Escrituras, tá certo? É extremamente importante para nós, como cristãos, entender que esse mistério, ele é verdadeiro. A Trindade é verdadeira. Não tem como você fatiar, você dizer aqui, olha, o Deus Pai é o Todo-Poderoso, o Deus Filho é menos poderoso. Até porque João, o apóstolo João, ele fala de maneira muito clara. Ele fala assim, no princípio era o Verbo. Não adianta colocar o verbo, como tem algumas escrituras, com letra minúscula, no sentido de diminuir a divindade do Senhor Jesus Cristo. No princípio era o verbo. Sabe por quê? Porque o restante do texto, ele confirma tudo o que eu estou dizendo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Aí é questão de português, né, meu povo? Ele, Jesus. Não adianta eu querer dar um outro sentido à passagem. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Ele, Deus. Ele, Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. O que eu posso entender com isso? Em Gênesis capítulo 1 está escrito o seguinte, que no princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus Pai com a sua palavra. O Filho participando da criação. E a própria Escritura diz que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, ou da terra, e dando vida, trazendo vida. Povo de Deus, a Trindade é um ministério lindo, tá? E é muito bom quando você se conecta com Deus, quando você está com o coração aberto para você estudar realmente esse fundamento da fé cristã. Todos os membros da Trindade, só recapitulando, eles têm papéis diferentes, como eu já falei, tá certo? É aquilo que eu falei para vocês agora. O Deus Pai, ele trouxe a terra à existência, tá certo? Mas como eu enfatizei para vocês no João capítulo 1:3, o Filho executou estas palavras. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Gosto muito do Evangelho de João, quando ele diz assim, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Os diferentes papéis da Trindade podem ser vistos em nossa salvação. Olha que lindo. O Deus, o Pai, ele amou tanto o mundo, é isso que João fala em capítulo 3, João 3,16, ele amou tanto o mundo, ele amou de tal maneira. Queridos, eu acho essa passagem um dos pontos mais lindos da Bíblia, porque ela diz que Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira. O apóstolo João não consegue encontrar uma palavra que defina o amor de Deus. E ele usa assim, olha, de tal maneira. Deus amou de tal maneira. Que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sobre o papel de Jesus, ele fala assim, pois desci do céu não para fazer a minha vontade. Jesus falou isso. Eu vim à terra para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6,38. E essa vontade foi o quê? Foi que Jesus morresse pelos meus e pelos seus pecados. Toda a criação, ela, como na redenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm papéis distintos
não há como a gente, como eu já falei no início, não há como você atribuir a cada membro da Trindade um grau de importância. Dizer, esse aqui é maior, esse é menor. O nosso Deus se manifesta por meio de 3 pessoas distintas, que têm vontade, que fala, que age, que dá ordem, tá certo? Que são atributos, todas essas qualidades que eu enumerei aqui são atributos de pessoa. Queridos, nós estamos quase terminando. Todavia, só ler esse texto para vocês, a unidade e a diversidade dentro da Trindade, elas fornecem para nós cristãos um maravilhoso fundamento para a nossa fé. E, ao mesmo tempo, para a unidade e diversidade também que sentimos. Tá certo? No casamento, por exemplo, 2 pessoas distintas, tá certo? Se juntam. E por meio do casamento, o que acontece? Elas se tornam uma só carne. É isso que a palavra de Deus diz, lá em Efésios capítulo 5, versículo 31. Como marido e mulher têm igual posição, valor e personalidade perante Deus, eles também têm papéis distintos. Eles se tornaram uma pessoa, espiritualmente falando? Sim, mas continuam com papéis distintos. Assim como o pai, ele tem autoridade sobre o filho, no casamento, a Bíblia fala nessa autoridade que o marido tem. Mas Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, 3, que o cabeça de todo homem é Cristo. Tá certo? Queridos, outro exemplo de unidade e diversidade é visto também na igreja, tá certo? Que tem muitos membros. Uma igreja possui muitos membros. Todos na igreja são diferentes. Eles possuem capacidades, tá certo? Mas a figura do corpo demonstra muito que, mesmo sendo um corpo, nós, como membros, somos diferentes. Não é isso? Isso também é visto na composição étnica da igreja, tá certo? Que inclui os membros, como eu acabei de falar com vocês, de todas as nações, tribos, povos e línguas. É assim que a igreja de Cristo é formada. Apocalipse 7, 9. Queridos, eu gostaria agora, para a gente concluir, fazer uma revisão com vocês. Aí na sua casa, no seu lar, eu gostaria que você pesquisasse 3 ou 4 passagens na Bíblia, tá certo? Passagens chaves na Escritura que nos falam sobre a Trindade. Eu acredito aqui que na aula eu enumerei várias, mas tenta ver se você aí na sua casa consegue se lembrar de 3 passagens bíblicas em que a Trindade está presente, em que Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo está presente. Joia? Outra coisa, por que todas as analogias falham em explicar a Trindade? Isso significa que devemos tentar apresentar uma analogia que funcione? Por que sim ou por que não? Aquilo que eu falei, a gente às vezes fica difícil entender porque a pessoa tem uma ideia de quando se fala em Trindade, você está falando em 3 deuses. Você está falando no conceito bíblico em um Deus, um único Deus que se manifesta por meio de 3 pessoas distintas. E finalmente, como as diferentes maneiras pelas quais o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam entre si, elas nos fornecem um modelo para as formas pelas quais devemos nos relacionar uns com os outros. Então, o fundamento da Trindade para nós, povo de Deus, ela também nos ensina algo maravilhoso, que a gente pode divergir. O corpo do Senhor, que é a igreja, Deus não requer da gente uma uniformidade. Você não tem que ser igual a outra pessoa.
O que o Senhor pede de nós é unidade. E eu diria para você nessa manhã, unidade na adversidade. Queridos, quero reafirmar para vocês nessa manhã, não aceite nenhum conceito que coloque o Deus Filho em menor escala em relação ao Deus Pai e ao Deus Espírito Santo. Os três estão no mesmo nível. Tá certo? Aí está o mistério da Trindade. Vamos orar? Que Deus ele esteja abençoando a sua casa nesse dia, a sua família. Que Deus esteja guardando você, todos os seus. Eu tenho muita fé, muita esperança que essa pandemia logo passe, tá certo? E que a gente possa voltar ao normal, voltar a dar aquele abraço gostoso. Que Deus nesse dia esteja cobrindo a sua família de muitas bênçãos. Vamos orar para a gente encerrar a nossa escola bíblica nessa manhã. Deus, eu te louvo com muita alegria que nós nos encontramos aqui. A tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, que por si só ela já é suficiente. Nós te louvamos pela tua palavra nesse dia. Nós queremos te dizer muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, por ter nos amado, por ter dado a sua vida por nós e por estar conosco, Senhor, porque nós não sabemos orar como convém. Mas a tua palavra diz que o Espírito intercede por nós, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. E eu sei, Senhor, que gemidos inexprimíveis são orações que não podem ficar sem resposta. Muito obrigado.